Vamos falar aqui de Copa do Brasil. O Corinthians estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira. Exato. E por que acreditamos que o Tetra é mais do que possível? Saudações corintianas. Saudações e aí, corintianas. Beleza, Faraldo? Beleza. De boa. Esse vídeo aí a gente colocou no título 8 passos. 8 passos porque o caminho para a Copa do Brasil não é um caminho tão extenso, tão complicado, né? Pelo menos em tese. Em tese. São 8 jogos. O time que é campeão da Copa do Brasil, e o que é vice também, disputa 8 jogos. Desses times que entraram nas oitavas, que é o caso do Corinthians por ter se classificado para Libertadores. Cara, são 8 jogos para uma premiação que vale... Qual que é a premiação mesmo? Você que estava dando uma olhadinha? 60 milhões de reais só pelo vencedor. Então o cara chegou na final, é campeão e leva 60 milhões para casa, englobando todas as premiações. Pelas classificações, por exemplo, o Corinthians passa agora contra o Vitória, então já ganha uma grana também. Então esse ao todo pode levar mais de 70 milhões de reais. É muita então grana. É por isso que a gente coloca a Copa do Brasil como uma competição muito importante pro Corinthians. Não só pela grana, mas porque é um campeonato de tiro curto. São 8 jogos, então pensa aí que o Corinthians só no Campeonato Paulista, no mata-mata do Campeonato Paulista, passou por Bragantino, São Paulo e Palmeiras. Na teoria, a Copa do Brasil teria só mais um. Então é por isso que o Corinthians precisa levar muito a sério essa competição a partir desta quarta-feira. E a gente também leva, no final desse vídeo a gente vai dar um tapa aí na tabela, né? Vamos. Lembrar pra vocês aí quem são os times e como está a tabela nas oitavas de final. Mas, já que o Corinthians, a gente colocou o vídeo 8 passos para o Tetra, a gente vai dar uma lembradinha aqui pra vocês. Recordar é viver. 3 conquistas. O Corinthians é atual tricampeão da Copa do Brasil. Começando por 95, o Corinthians ainda não havia sido campeão da Copa do Brasil. Em 95 foi copeiro também, com Marcelinho Carioca como estrela, elenco do Corinthians que tinha vários jogadores tops. Tínhamos Marcelinho Carioca, como já dito, Ronaldo, nosso goleiro, Célio Silva, zagueiro, Silvinho, aquele Silvinho, Tupanzinho, Zé Elias, volante, cachorro louco, Viola no ataque. Isso. Aquele time de 95 tinha, ainda que não fosse titular ali, na verdade nem jogava, o Carille estava no Corinthians, emprestado naquele time de 95, como lateral esquerdo. Time que era treinado pelo Eduardo Amorim. Acho que o destaque daquela campanha foi o Marcelinho Carioca, né? Que inclusive brilhou. Exatamente. Queremos você aqui, Marcelinho Carioca. Queremos Marcelinho que brilhou nas finais contra o Grêmio, né? De volta. Cobrança curta agora, vai direto pro gol aí. Gol! 6 jogadores do Grêmio, Marcelinho bateu direto. Olha o Viola no meio, olha o contra-ataque do Corinthians, pediu Viola, atenção, dominou na sobra, Marcelinho pode ser, bateu, gol do Corinthians! O título da Copa do Brasil 95, Corinthians, campeão da Copa do Brasil. E curiosamente, foi o primeiro título de 2 que aconteceriam lá no Sul, porque todos os títulos do Corinthians na Copa do Brasil, até agora, foram conquistados no estádio do adversário, né? Spoiler, quem não sabe tá sabendo, quem sabe já sabia. Depois de 95, o Corinthians voltaria a ser campeão da Copa do Brasil 7 anos mais tarde, lá em 2002. Um time que já havia sido campeão brasileiro um pouquinho antes, um time cascudo de Parreira. Tínhamos time, sim, vamos aqui listar a escalação base aqui rapidinho. Dida no gol, Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kleber, puta lateral esquerdo, Vampeta, Fabrício e Ricardinho. No ataque, Gil, Leandro e David, camisa 9. E foi lá e ganhou. 2002, aquela final contra o Brasiliense, glorioso Brasiliense. David deitou naquela final, fez os 3 gols e foi foda. Dos ida e volta. Chega agora no ataque com o Gil. Olha o cruzamento pro David. Olha o time do Corinthians chegando com o Gil. Botou na frente o Gil. Ficou na cara do goleiro. Vai pintar o gol. David do Corinthians. Outro do David. Boa oportunidade pro Leandro. Faz o cruzamento. Subiu. Corinthians! David! O Corinthians é campeão da Copa do Brasil de 2002! Legal
também destacar, nesse caso, a final foi em Brasília e a torcida brasiliense não é uma torcida de grande expressão. Então a torcida do Corinthians foi lá, se aproveitou disso e encheu a bancada lá em Brasília. Foi um clima bem legal também pra conquista. Esse foi a história do bicampeonato da Copa do Brasil do Corinthians. E aí lá em 2009, com um tal de Ronaldo no nosso time. Já tinha ouvido falar? Não? Mais ou menos? Que é gordinho. Puto, o cara fez uns gols aí, viu? Fez uns gols em umas Copas do Mundo aí. O cara é foda e chegou e resolveu um título foda. Que merecia um título desse. E foi isso mesmo, chegou e resolveu, porque o jogo de estreia dele no Corinthians foi no primeiro jogo do Corinthians nessa Copa do Brasil contra o Itumbiara, e resolveu porque ele deitou na sequência da Copa do Brasil. Naquele primeiro jogo ele só entrou um pouquinho ali e tal, tocou na bola, mas nos outros jogos contra os adversários mais fortes, né, é que ele deitou contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense, Vasco e o Inter. A gente tava, antes de gravar aqui, a gente tava comentando que esse time de 2009, pra gente que é um pouco mais novo, cara, foi muito foda e é um dos times mais fodas do Corinthians, assim, que a gente viu. A gente lembra de cabo a rabo a escalação, sem precisar olhar nada. E era um ataque muito louco com Dentinho, Jorge Henrique e Ronaldo. Sim. Então marcou época, além desses dois títulos também, a chegada do R9 contribuiu muito pra isso. E foi uma trajetória foda também, que tem aquela virada contra o Atlético Paranaense, que a gente já falou aqui nos Saudações, vai aparecer aqui. E a final, não dá pra gente citar. Não deixar de citar a final. Da escalação, o meio de campo também era muito embaçado. Sim. Era Christian naquela fase boa do Christian, que fez ele ser um cara muito querido pela torcida. Não essa última passagem dele, mas naquela época o Christian era foda, era um puta de um volante. E ali na frente tinha o Elias, já nessa função de segundo volante, que a torcida do Corinthians se acostumou com ele mesmo. É isso mesmo. E o Douglas também, Douglas Maestro, 10. Monstro. Ele camisa 10, muito camisa 10, assim. Foda. Cara. Se você parar pra pensar que o Corinthians subiu de uma campanha boa também na Série B e já, mano, foi um dos períodos assim mais vitoriosos do Corinthians. Remanescente de 2008. Chicão e o William, nas pontas André Santos e Alessandro, o Felipe no gol. E aí, depois daquelas quartas de final contra o Fluminense, o Corinthians pega o Vasco na semi, passa também, e aí temos uma final novamente contra o time gaúcho. A bola foi esticada, Marcelo Oliveira chegou, conseguiu sair da marcação, vai pro fundo, faz o cruzamento. Gol! Jorge Henrique. Entendi que fosse o Chicão, mas não é o Chicão, foi o Elias, exatamente. Olha o Ronaldo partindo para o campo de ataque, domina o Corinthians, olhou para a área, limpou, bateu! Gol! Ronaldo! Vem o cruzamento do André, o toque de cabeça! Gol! Jorge Henrique do Corinthians! Ronaldo tentou, não conseguiu no primeiro lance fazer a tabela, depois passou para o André! Gol! André Santos do Corinthians! Primeiro jogo na vitória por 2-0, um dos gols, dizem aí que o Elias tocou em profundidade pro Ronaldo. Será que a bola tava parada ou não? Levou polêmica? Mas enfim. Deu DVD isso aí? Não sei, deve ter dado, né? Qualquer peido que o Corinthians dá vira DVD pro Internacional. E no jogo de volta também, o D'Alessandro lá passando vergonha na frente do capitão. O Jorge Henrique fez um tributo, ele é o Michael Jackson, quando ele fez um gol no Beira-Rio, porque acho que na semana anterior, uns dias antes, o Michael Jackson tinha morrido. Enfim. E só uma outra curiosidade pra gente passar a régua nisso. O Corinthians exibiu um vídeo de preleção na final da Copa do Brasil muito foda. Foi uma campanha junto do Corinthians com a Nike ali, e ali os jogadores e membros da comissão técnica assistiram um vídeo muito bem produzido. Com a trajetória do Corinthians naquela Copa. E a gente até comentou aqui também que a gente sente falta um pouco disso, né? O Corinthians, mesmo multicampeão nos últimos anos, a gente não vê mais isso com muita frequência, né? Seria legal, assim, eu acho que a gente até teve acesso a um vídeo de preleção aí do Corinthians bicampeão paulista. Da comissão técnica. É legal, você resgata lances e jogos e gols importantes da campanha do Paulista, mas não é a mesma coisa. A Lari vai colocar pra vocês uns trechos aí desse vídeo da Copa do Brasil, pra quem não tá lembrado, de 2009. Esse vídeo aí, cara, é um vídeo que arrepia. Essa nós vamos buscar e não vamos deixar escapar. Nós temos um time maduro, como eu te falei, nosso time está unido. Nós vamos ser campeão agora.
são raçudos, jogam com raça mesmo. E pra jogar no Corinthians tem que ter raça, senão não joga. De jeito nenhum. Sorriso, felicidade. Hoje no campo você percebe que quando um jogador está sendo atacado, tem 2, 3 ajudando em cima. Bastante tempo junto também, toca a bola sem ver, já sabe onde o parceiro tá. Tá todo mundo no mesmo objetivo. Chegar a finais e ser campeão mesmo. Dessa vez vai ser campeão. Corinthians estreia na Copa do Brasil 2018 nesta quarta-feira em Salvador, lá no Barradão. Contra o Vitória, oitavas de final. O Corinthians entra nessa fase porque está disputando a Libertadores e temos aqui motivos para acreditar no Tetra. A gente separou aqui os jogos, né? Passando, além de Vitória e Corinthians, Atlético Mineiro e Chapecoense, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Bahia e Vasco, Goiás e Grêmio. Aí nesse caso do Grêmio, a gente chama atenção aqui porque é um gaúcho, o Corinthians já ganhou 2 finais de Copa do Brasil em cima de gaúchos. Quem sabe aí mais uma, né? Por que não? América Mineiro contra o Palmeiras, o confronto de bicampeões da Série B, Ponte Preta e Flamengo, e Santos e Luverdense. Luverdense também, acho que é a principal zebra ainda aí, remanescente, né, nessa edição da Copa do Brasil. E o único time do Centro-Oeste, assim como foi com o Brasiliense lá em 2002. Olha aí, curiosidades. Pega aí uma zebra, um Luverdense chega na final. Sei lá, cara. Tô animado pra essa Copa do Brasil aí. Essa é a verdade. Como a gente já falou e repete aqui, acredite no Corinthians, bota fé nesse título, porque é o caminho, teoricamente, mais possível, cara, é palpável, são 8 jogos, sabe? Dá pra acreditar. Porque o Campeonato Brasileiro é muito longo, por mais que o Corinthians seja a gente acredita também no Brasileiro, nos pontos corridos. Mano, 8, são 4 mata-matas ali pro Corinthians passar. E, mano, empata fora de casa, vence na arena, meu filho. Fora a grana, que a gente já citou aqui, não vale citar de novo. E a gente tava conversando aqui antes, né? Assim, não sendo prepotente, mas longe disso. A gente quer muito ser otimista e acreditar no título. E nesse cenário, a gente tava projetando qual seria uma final ideal. O Corinthians chegando na final, contra quem seria legal o Corinthians jogar na final? Pô, pensa que o Corinthians tá jogando super bem esse início de Campeonato Brasileiro. Já vem de 2 títulos paulistas e é o atual campeão brasileiro. Então, mano, uma final dos sonhos, que eu acho seria, com todo respeito aos outros adversários, pegar o Palmeiras na final. Seria aí, louco, teoricamente, por que não? Um terceiro vice do Vasco Paulista aí? Quais são os outros 2? Paulista e brasileiro. E o brasileiro, né? Foi vice Palmeiras. A tríplice coroa invertida pro Palmeiras. Por que não? Seria muito louco. Cara, eu acho que a minha final ideal seria contra o Grêmio. Pensando em fazer um melhor de 3, né? Que um tira-teima. Os 2 melhores times do Brasil no momento? Além disso, pensando nas finais de Copa do Brasil que eles já disputaram, né? O Grêmio foi campeão em cima do Corinthians em 2001 e o Corinthians, como a gente já citou, foi campeão em cima do Grêmio em 95. Então por que não agora em 2018 um 2-1 pro Corinthians nesse melhor de 3? De quebra são os 2 times que melhor estão jogando. Eu acho que seria a final mais bonita em termos de futebol mesmo. E a Larissa também tem o palpite dela. Final dos sonhos. Qual seria a sua final ideal? É contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Clássico das multidões? Por que não? Seria muito louco, hein? Motivo especial ou só pra cagar no Flamengo mesmo? Porque eles eliminaram a gente na Libertadores já, né? Em 2010, olha, rancorosa, Larissa. Mas é verdade, hein? Esses foram saudações de hoje. Valeu aí você que compartilhou, curtiu. Deixe seu comentário aí, vamos ler. Qual seria a sua final dos sonhos? Tamo junto, valeu, fiel. Um abraço, até logo. Vai!